do Ah, Brasil. Ai, gente. oi, boa noite a todos, né, vamos ver quem que já está, né, ainda nós que não, nós estamos só nós dois ainda. Acho que Hoje só é o dia que a live tem menos assistência, dia de sexta-feira é um dia parece quinta-feira. mais, né, apesar de que a palestra fica lá, né, depois Uhum. é que as pessoas vêm, né. Essa também, essa aqui é o ponto positivo, né, de fazer isso também, porque não é perdido, né? Fica lá. Ó, já tem uma pessoa, deve ser minha esposa, que entrou, viu? Uhum. É. Olha lá, só tem uma aí, então é ela, que ela tá aqui do meu lado, né? Ah, não, agora já temos duas. Eu só vejo se as pessoas comentarem. Olha, Osmar, boa noite. Olha, Osmar, o chefe tá aí. Boa noite, Osmar. Boa noite, Sueli. Aí. Tudo bom, Osmar? Você veio ver se tá tudo bem? Ai, ai, ai. Eu vejo aqui os comentários. É. Oi, Ana Ana Paula. Paula. Oi, Ana, minha aluna aí, ó. Ana Hum. Paula, hein? Que saudade, hein? De repente a gente se encontra no supermercado. Osmar, tudo bem, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, sim, Osmar, tá tudo ótimo. Não sei que hora você vai viajar, mas boa viagem. Obrigada. Obrigado. Rosemary, boa tarde, boa noite. Começou a É porque o Facebook também alerta as pessoas, né? Começou. Também tem Não, nós já tem umas 10 pessoas já. Sim, ele tem um. Quando você, né, aperta lá o sininho, né? Vem a. Bem, Você fica está online agora, né? Ao vivo. Transmissão ao vivo. né? Você pode escolher também que tipo de notificação que você quer receber, de quem você quer receber também. Rodrigo, boa noite. Estamos mais uma vez, né? Ainda online, né? Mas nós estamos na esperança de que logo a gente possa estar recebendo todos, né? Lá naquele salão agradável lá do Cefif, né? Aquela vibração boa, mas que Uhum. também nós podemos ter, né? Através dos nossos pensamentos, né, Ana? A gente pode se dirigir para lá, né? Ter todos os Uhum. benefícios que nós teríamos se lá nós estivéssemos, né? Aqueles que. Lembrar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, lembrar que a espiritualidade sempre está presente nos nossos lares, dentro das nossas casas.
né? Que não se ater ao fato de que a gente não está no centro, né? Sempre mentalizar a espiritualidade do irmão Francisco, que eles vão estar junto de nós, né? Principalmente durante esse momento. Então, e nós temos também lá, como vocês, a maioria de vocês que frequentam lá sabe, nós temos também aquela água que nós deixamos lá para fluidificar. Mas se vocês quiserem, também eu acho interessante que vocês coloquem uma água, um copo de água, é porque a gente sabe que será colocado nessa água aquilo que nós precisamos, né? Tudo que. Então, se vocês quiserem, aproveitem que nós já vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, né, Ana? Uhum. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em cada lar, em cada coração, e que nós tenhamos uma noite bastante agradável, uma noite de mais uma live, onde hoje nós falaremos sobre um assunto tão maravilhoso, que é a lei de amor, né? A lei do amor, uma lei, né? Falar de amor, né? Um ensinamento que Jesus privilegiou, né? Tudo que Jesus fez foi ensinar o amor para nós, né? Então eu queria primeiro dar alguns avisos para vocês. Essas lives que nós estamos fazendo hoje, vocês sabem, elas acontecem em todos os dias quando nós tínhamos reuniões públicas. Então, ela acontece na segunda-feira às 20 horas, depois ela acontece na quinta-feira às 14 horas, hoje ela acontece às 19 horas e no domingo às 10 horas da manhã. E nós estamos fazendo como se nós estivéssemos lá no Cefif. Nós fazemos uma abertura, com uma prece, para que todos nós fiquemos numa mesma sintonia. Aí depois nós trazemos um tema para ser refletido, né? Hoje nós estamos com a Ana Paula, que vai falar sobre a lei do amor. Depois nós fazemos aquela segunda parte, que é a hora do passe coletivo, a hora das vibrações, e a hora dos agradecimentos, e no final nós damos mais avisos. Então, eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Porque se nós tivermos receptivos ao passe que nós vamos, né, tentar induzir que vocês recebam através da espiritualidade, se vocês estiverem receptivos, a espiritualidade sempre está pronta para nos auxiliar. Então, vou pedir para todos agora que fechem os olhos. Vamos esquecer todas as preocupações que ocuparam a nossa mente, o nosso coração no dia de hoje. Vamos respirando profundamente. Vamos sentindo desde já a presença do nosso mentor individual, esse amigo valoroso, né? Vamos pedindo que ele possa ampliar os nossos sentidos para que a gente possa melhor receber tudo que será passado hoje através do nosso Evangelho. E vamos principalmente agradecer a Deus, nosso Pai, esse ser maravilhoso, esse Pai magnânimo, bondoso, com todas as qualidades no superlativo. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade que nos dá mais uma vez de nós estarmos aqui reunidos, né, para falar do Evangelho de Jesus, nosso irmão maior, que além de nos trazer as suas palavras, exemplificou cada uma das suas lições. Esse espírito, né, evoluidíssimo, esse espírito superior, que se propôs, se dispôs a vir até nós, só para nos mostrarmos o caminho, né? Então, que nós possamos também agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, a essa equipe valorosa de espíritos do Irmã Francisca, que também não medem esforços para estar no lar de cada um de nós, nos auxiliando, nos intuindo, que nós possamos pedir à espiritualidade que possam também, mais uma vez, né, intuir a nossa palestrante de hoje, a Ana Paula, para que ela possa falar tudo aquilo que os nossos corações estão precisando ouvir,
e que aquilo que seja falado aqui, nós possamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa semana e para as nossas experiências. Que nós possamos estar em paz, com a ajuda de toda a espiritualidade. Que assim seja. Oi, Ana. Uhum. Aí é só você colocar, né? O slide. Posso, senhor. Então tá. Então, hoje eu vou tirar a oportunidade de fazer o evangelho junto com vocês e eu vou comentando, eu vou lendo e vou comentando a passagem do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Tá lá é o item 8 das instruções dos espíritos, a lei do amor. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler esse capítulo inteiro, né, completo, eu recomendo porque é um dos capítulos mais consoladores até que a gente tem, porque vai exatamente falar do que é o amor, né, e por que nós estamos aqui verdadeiramente. Então, começando, eu pensei que... tá. Então, começando, a lei do amor foi ditada, né, pelo Espírito Lázaro em 1862 e começa dizendo, né, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobre-elevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Então, nesse primeiro trecho que o Lázaro dita, né, a gente percebe que o amor é o sentimento maior, né? É para onde nós caminhamos na nossa evolução, né? A gente cultiva a humildade, a gente cultiva a paciência, a tolerância, a obediência, a resignação no caminho que a gente está trilhando até chegar ao amor. Porque esse sol interior que ele fala aqui é quando nós não temos mais a necessidade de usufruir dessas ferramentas, porque elas são naturais a nós, porque nós amamos a todos, né? Então, quando a gente pensa no caso de Jesus, né, que veio aqui na Terra exatamente ensinar-nos a amar, né, a gente percebe que o amor sobrepõe a tudo, né? Ele conseguia nos compreender, ele conseguia nos entender, ele conseguia relevar o que nós fazíamos, não simplesmente porque ele conhecia as nossas fragilidades, mas porque, acima de tudo, ele nos amava, né? Tem aquela famosa passagem do moço rico, que no fim da história, né, no Evangelho, está escrito, né, e Jesus olhou para ele e o amou. Né? Quando só de ler esse pequeno trecho, essa pequena frase, a gente percebe a magnitude do que é amar, além dessas sensações que a gente tem, além desse amor ainda condicional que nós temos, né? Porque nós, por conta da nossa evolução ainda, nosso grau de evolução, a gente ama muito condicionalmente, né? A gente ama em condições. A gente ama aqueles que estão mais próximos de nós amamos alguém que nos tenha feito algo, alguma atitude boa, mas a gente não consegue amar ainda, né? Vamos colocar essa palavra aí na frente, né? A gente ainda não consegue amar incondicionalmente aquele que nos fere, né? A gente consegue compreender, a gente consegue perdoar, mas esse amor ainda a gente precisa cultivar, e é para isso que nós estamos aqui. E é para isso que a gente usufrui da reencarnação, para a gente ter a oportunidade de, numa próxima reencarnação, amar aquele que um dia nos feriu.
né? Ou vice-versa, né? Ou aquele que a gente feriu um dia possa vir a nos amar, né? Essa é a justiça, né? A gente tanto fala da reencarnação, né? Então, o amor é o sentimento por excelência. É do amor, né? Do grau do amor que nós sentimos, é que se exprime todo o resto, né? É por amor que a gente tolera, é por amor que nós temos paciência, é por amor que nós somos humildes, né? O amor é a fonte de tudo, né? Aí, continuando, ele vai dizer: feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação vencendo a morte revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, é o que eu tinha mencionado anteriormente, né? A reencarnação, ela mostra que existe um propósito na nossa vida aqui. E esse propósito é exatamente desenvolver essa possibilidade de amar da mesma forma que Jesus nos amou enquanto ele e nos ama ainda, né? Mas como ele demonstrou enquanto estava aqui encarnado, né? Vou voltar aqui, ó. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma. Se nós podemos ter certeza de alguma coisa, é de que Jesus caminhou durante a sua encarnação aqui nesse planeta de maneira reta, né? Ou seja, ele nunca vacilou, ele sempre conduziu e ele sempre nos amou. E é por isso que ele não demonstrava, as pessoas às vezes questionam muito isso, mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha total ciência, sapiência do que ele estava fazendo, e era por nos amar que ele se dispunha a fazer tudo aquilo. Ele sabia por que ele estava passando. E ele sabia que o motivo para ele estar passando é porque ele nos amava e porque nós precisávamos evoluir. Veja, os ensinamentos, se a gente for atrás, né, de tudo que foi dito antes da vinda de Jesus, inclusive Sócrates, até Buda, falava muitas coisas sobre não fazer ao outro o que você não quer que faça para você. Mas quem colocou a chave principal em tudo isso foi Jesus, porque foi Jesus que falou de amor, né? Foi Jesus que condicionou o fato de eu não fazer ao outro alguma coisa que eu não gostaria que fizesse a mim através do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, aí mostra a importância do amor, né? Porque esse espírito evoluído precisou reencarnar no planeta exatamente para nos ensinar essa palavra. Aí, continuando, ele fala, né? Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisália, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nelas buscarei os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, veja, a gente aprende, né, no Espiritismo, que a lei natural ela está dentro de nós, né? Que Deus colocou no nosso espírito
tudo o que a nossa consciência necessita para distinguir o que é o certo e o que é errado, né? Mas como que a gente acessa isso verdadeiramente, conscientemente? Através do aprendizado. E qual é esse aprendizado? Esse aprendizado são as nossas reencarnações que nós estamos aqui. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes, e todos eles têm que passar pelo processo reencarnatório. Então, não existe a possibilidade de um espírito pular o processo. Então, todos nós estamos aqui. Mas o que distingue, então, a nossa evolução, a sua, a minha, a do Vanderlei, a de todos nós aqui? É a nossa prontidão em aceitar que a lei divina é a correta. Não brigar com essa lei. E muito pelo contrário, né? Aceitar que eu preciso aprender a amar, que eu preciso aprender a fazer a caridade, que eu preciso sair de mim mesma e olhar para o outro, que a nossa vivência é solidária, compartilhada, colaborativa e não egoísta, individualista, né? Então, eu tenho que, ao longo das minhas reencarnações, começar a aprender a tudo isso. E sair de uma posição individualista para entrar numa posição solidária, onde eu estou compartilhando a minha vida com outras pessoas, é através do amor. Né? Aqui ele fala, né, toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Eu só vou chegar nesse ponto se hoje eu estou trabalhando para isso. Eu não posso querer atingir a evolução plena ou a angelitude sem trabalhar. Por quê? Porque a lei do progresso é bem clara, a gente precisa merecer por tudo isso. E a melhor forma de a gente atingir isso é amando, mesmo quando o nosso amor ainda é limitado, mesmo que a gente esteja ainda aprendendo. A saída pelo amor é sempre a melhor saída, né? É sempre a melhor decisão que a gente pode tomar. A decisão de amar sempre vai ser a melhor. Independente do que a outra pessoa tenha feito, independente do que a gente julgue certo ou errado, se eu não sei o que eu devo fazer numa determinada situação, eu preciso silenciar e amar. Porque amando a gente consegue a inspiração da espiritualidade dos nossos mentores no momento certo, e também a gente pode ter absoluta certeza que a gente está indo na direção correta, né? Principalmente porque amar é não julgar, principalmente porque amar é doar, porque amar é ter paciência. Mesmo para aquele que nos ofende, né? Ah, mas eu não tenho como fazer isso agora. Então silencia, porque às vezes amar é silenciar também, né? Então é isso que a gente precisa entender quando a gente fala da lei do amor, né? Porque toda vez que eu imprimo o amor, eu estou imprimindo a justiça divina, eu estou imprimindo humildade, eu estou imprimindo compaixão, né? Aí eu tirei uma questão do Livro dos Espíritos, logo lá no capítulo, no capítulo 1, acho que é do livro terceiro, se eu não me engano, me corrija, Vanderlei, se eu estiver errado. Aí que ele vai falar da lei divina ou natural, né, na 648. Que pensas da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. A última lei é a mais importante. Pode ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, se a gente não fosse aprendendo absolutamente nada das outras leis, e a gente se dedicasse a aprender uma só delas, e que fosse a justiça, amor e caridade, a gente resumiria nessa lei, todas as outras, inevitavelmente.
É porque aqui os espíritos, eles explicam que a gente divide muitas vezes essa classificação de uma forma didática, para a gente compreender melhor como todos os mecanismos se dão, né, e ocorrem. Mas, principalmente, tudo que a gente aprende dentro do livro dos Espíritos se resume nessa lei de justiça, amor e caridade. Porque quando eu amo, eu pratico a justiça. Porque quando eu amo, eu pratico a caridade. Veja que a caridade não se limita à esmola, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, nas palestras, mesmo aqui do Cefif ou de outras casas espíritas, né? A caridade, ela não se limita a isso. Ela é necessária, sim, porque nós estamos num mundo material, né? E a gente tem as nossas necessidades materiais. Mas, acima de tudo, a caridade é amar aquele que está do nosso lado no momento de dificuldade, é amar aquele que nos ofende. Eu estava lendo também um trecho do Emmanuel ontem, onde ele vai falar, no Consolador, que a desigualdade social, ela ainda é necessária, porque a gente ainda não aprendeu a amar, né? Ou seja, enquanto a gente não aprender a amar nesse planeta, diante das diferenças, diante dos pontos de vista diferentes, diante dos estilos de vida diferentes, enquanto a gente não amar as pessoas verdadeiramente, essa desigualdade social, essa miséria social que a gente vê, ainda se faz necessária. Porque um dia eu estou numa posição e no outro dia eu tenho que ir para aquela outra posição que eu não compreendi, que eu não amei, para aprender a amar aquela posição também, em que aquele espírito se encontra, naquela dificuldade que ele também se encontra. Veja, a gente sempre tem que passar por todas as vicissitudes dessa vida, todas aquelas que a gente não aprendeu, né? Não estou aqui dizendo que obrigatoriamente todo mundo vai passar por uma determinada situação, não, mas a gente vai, com certeza, passar por todas aquelas que a gente não aprendeu e que a gente não aprendeu a amar aquela situação. Porque hoje, se eu me encontro num determinado momento da minha vida, onde a situação é difícil, né? A gente está vivendo como sociedade uma situação muito difícil, uma situação de insegurança muito grande. Se eu não amar essa situação como oportunidade de aprendizado, vai ser mais difícil passar por ela, né? Mais difícil vai ser para a gente compreender o que eu posso aprender aqui. Olha, o que a gente pode aprender por todo esse momento que a gente está passando aqui na pandemia? A gente estava até conversando sobre isso, né, Vanderlei? A gente aprendeu muito com todos esses dispositivos tecnológicos, né? A gente tem que olhar para o lado positivo, não é negar a realidade quando a gente faz isso, é aprender com a realidade, né? Quantas pessoas aprenderam a ter solidariedade de uma forma diferente durante a pandemia, que não estavam acostumados? As pessoas passaram a enxergar os outros que realmente estão passando por dificuldades, né? Quantas pessoas que não sabiam que comunidades inteiras não tinham nem água para lavar as mãos, né? Quantas coisas a gente aprendeu, né? Agora, cabe a cada um de nós utilizar isso a nosso favor, né? A nossa evolução. Bom, se eu tenho esse conhecimento, portanto, eu tenho uma responsabilidade. Se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que agir, né? E a melhor forma de agir, né, segundo aqui os espíritos, é amando, né? Aí eu queria lembrar porque não adianta a gente falar de amor e não lembrar daquela passagem de Paulo em Coríntios, né? E lá no finalzinho ele vai dizer assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí se a gente vai lá em Pedro, né, ele vai dizer assim: mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então veja que Pedro já estava dizendo a importância também da lei do amor, né? E Paulo vai descrever o que é o verdadeiro amor, né? Que amor é esse que Jesus estava falando? Porque a gente tem, às vezes,
como eu falei lá no início, a tendência de confundir os sentimentos, as sensações que nós temos em relação a pessoas mais próximas, como esse amor, né? Mas não, esse ainda é um amor passional, né? Ainda é um amor condicional. O amor que Jesus está falando é aquele amor que vai se elevar à situação que a gente está vivendo, né? Ele vai fazer com que a gente saia daquela situação mais elevado, né? É como se a gente tivesse a oportunidade, através do amor, de sair daquele ambiente e olhar para aquelas pessoas e entender verdadeiramente que todo mundo tem suas dificuldades e que, às vezes, as nossas dificuldades nos levam a ferir o outro. Né? Então, se a outra parte optar por amar ao invés de simplesmente retribuir essa ofensa, a gente já está caminhando muito na nossa evolução. Né? Então, por isso que o amor ele é paciente. O amor vai se valer sempre da paciência, da benevolência, da humildade. Né? Ele é incondicional, a gente não impõe condições para amar alguém. Né? Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu te amo, mas, né? Eu te amo, porém, né? Ou então, eu te amo se você fizer tal coisa, né? Não é assim que o amor funciona, porque ele respeita o limite do outro, né? Ele tolera a diferença. Nós não somos, apesar de nós sermos seres sociais, nós somos também seres individuais, né? Cada um tem os seus gostos, cada um tem os seus interesses, e a gente precisa respeitar isso, a gente precisa tolerar. A gente precisa perdoar também, né? O amor também pressupõe perdão. Né? Eu estava falando um pouco tempo atrás sobre quando as pessoas nos ofendem. A gente, a partir do momento que a gente ama, a gente perdoa. Tem também uma frase célebre que eu não sei de quem é. Se alguém souber também pode comentar. Que perdoar só perdoa aquele que se sente ofendido, né? Quem não se sente ofendido, quem ama, não precisa nem perdoar. Né? Veja a magnitude desse sentimento. Por quê? Porque ao amar, a gente já sabe que aquela pessoa um dia pode nos decepcionar. Que às vezes aquela pessoa vai estar passando por um momento e que ela pode nos ferir. Da mesma forma que quando eu estiver passando pelo meu momento, apesar de tudo, apesar das minhas tentativas, eu vou acabar ferindo alguém. Né? E eu espero que aquela pessoa possa me amar também. Então, por isso que o amor também envolve lealdade, né? A lealdade, ela está nisso, né? E a gente compartilhar aqui as nossas dificuldades. Veja que para amar, é óbvio, né, que um espírito evoluído, ele ama numa magnitude muito maior que a nossa. Mas para amar verdadeiramente, como Paulo está falando aqui, não tem pré-condição. Ele não escreveu aqui, veja, nem ele, nem Pedro, nem Jesus. Né? Eles não colocaram pré-condição. Olha, depois que você evoluir como espírito e chegar na angelitude, aí você ame. Não é isso que está escrito na lei do amor. Muito pelo contrário. Né? É amando de pouquinho em pouquinho e crescendo esse sentimento que a gente vai evoluir. Então, para nós evoluirmos, a gente vai precisar amar. Né? A gente vai precisar exercer esse amor a todos. E daí, por último, eu queria deixar essa mensagem do Leon Denis. O Leon Denis, no livro O Ser, o Destino... Ai, eu sempre confundo o nome desse livro. Pensamento... Você sabe quando ele... Também... Eu não lembro também, mas é o destino da dor. Daqui a pouco a gente vê. A gente acha que... Se que. colocar nos comentários, eu agradeço. Mas é um dos primeiros livros do Leon Denis, e é o mais clássico dele. É o destino Ai, não vou conseguir lembrar agora. Agora que eu falei pro meu cérebro que eu não vou lembrar mesmo. Aí, nesse livro, ele tem um capítulo dedicado ao amor. Né? E é muito bonito esse capítulo também. Quem quiser depois dar uma lida, eu recomendo. Lá ele vai dizer assim: aprende a amar. O amor é resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, entende-se e desdobra-se
sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Como uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. Né? Oi, conseguiu? Ah, aqui, o Alexandre colocou. Problema do ser, do destino e da dor. Isso. E aí o Leon Denis vai falar exatamente isso, que a dor, ela se resolve com amor. Né? Coincidentemente, os dois terminam com as mesmas vogais e consoantes, né? Então, se a gente amar, a gente participa dessa vibração divina, a gente consegue tocar a Deus. Eu peço para vocês lembrarem algum momento em especial na vida de vocês em que vocês sentiram esse sentimento de amar, né? O quanto que aquilo parece preencher todas as nossas, o nosso corpo, a nossa mente, principalmente, porque a gente toca na vibração divina. A Joana de Ângeles vai falar que se a gente pudesse definir Deus, a gente poderia dizer que nós estamos mergulhados em Deus, porque Deus é amor. Então, se a gente está mergulhado em Deus e se a gente se sintoniza no amor, então a gente está em Deus. Tem também uma frase célebre no Evangelho que fala, né? Deus esteja contigo, né? Deus está em você. Né? Então, se a gente... É do ser. Uhum. Então, se a gente amar, a gente está sintonizando com Deus. A gente não está só sintonizando com a espiritualidade superior, a gente está em Deus. Né? Então é por isso que amar é tudo e o fim de tudo, como fala aqui o Leon Denis. É o amor que dissipa a escuridão. Né? O Lázaro foi dizer anteriormente, né, que o amor é o sol interior. Né? É como se a gente clareasse as dificuldades, que a gente clareasse os problemas. Né? Então, se a gente quer sair de uma determinada situação e que ela é sufocante, ou porque a gente não consegue achar uma saída, se utilize do amor. Mas em que sentido? No sentido mais amplo possível. Né? Às vezes a gente não consegue colocar o amor na pessoa que está na nossa frente ou na dificuldade que está na nossa frente. Mas vamos silenciar e levar o nosso pensamento a Deus e lembrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus está presente nas nossas vidas. Deus é pai e é mãe ao mesmo tempo. Ele jamais vai deixar um filho sem nenhum tipo de socorro, ao bel prazer das situações. Nós reencarnamos nesse planeta porque nós precisamos ser bem-sucedidos na nossa evolução. Tudo é feito para o nosso bem. Então, se existe uma dificuldade que a gente está passando, vamos silenciar, pensar para que eu estou passando por isso e não por que eu estou passando por isso. Né? Para quê? O que eu preciso tirar dessa situação? Né? E fazer isso amando, né? Lembrando sempre, né, que Deus nos ama acima de tudo. Então, se eu estou passando por essa dificuldade, é porque isso é para o meu bem. Não existe uma possibilidade de que isso seja para o meu mal, porque Deus está cuidando de nós a todo momento. A dificuldade, por mais que eu me coloque no papel de vítima e ache que eu não deveria estar passando por isso, a gente precisa lembrar do amor de Deus. Né? Então, calma, peraí. Então, se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa eu preciso aprender nessa situação. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Não, você tem bastante tempo ainda. Você pode falar, ainda tem tempo, sim. Tem uma história muito interessante do Chico, que uma vez uma pessoa sofreu um assalto, né? E assaltaram a casa dessa pessoa e ela acabou perdendo quase tudo. E ela foi no centro espírita onde o Chico fazia palestras, né? E atendia. E na vez dela, ela pegou e falou assim: Nossa, Chico, me roubaram tudo. Eu não sei por onde eu vou começar. Acabou o que eu faço?
Porque como que Deus permitiu? Aí o Chico silenciou e olhou para ele e falou assim: meu irmão, não é bom devolver as coisas? Então vejam que nada acontece por acaso, né? Nada, não é nada que a gente não tenha que passar para aprender alguma coisa, não é? Então, se a gente está passando, mesmo nessa dificuldade, né, dificílima que esse senhor estava passando, existiu um propósito, né? Porque numa outra vida, numa outra reencarnação, ele cometeu vários assaltos. Então, ele estava ali devolvendo o que uma vez ele tinha tirado de alguém, né? E essa compreensão, essa visualização do que a gente ainda precisa passar, as dificuldades que a gente precisa passar para aprender, é muito importante. Esse é o primeiro princípio do amor, né? A gente olhar para tudo que nós estamos passando e lembrar que a gente está passando para aprender, né? E não simplesmente porque nós estamos aqui sendo punidos por alguma coisa, né? Veja que o Chico não chegou para ele e falou assim, viu, você tirou, agora tiraram de você. Não foi isso que o Chico falou. O Chico falou assim, que não é bom devolver, né? Quer dizer, não é bom passar pelo que você está passando, porque o seu espírito está aprendendo, né? Porque a oportunidade chegou para que você possa tirar um bom proveito daquele. Veja que, falando em dificuldades, a gente sabe que a gente passa por muito pouco perto de tudo que a gente já fez, porque a gente vai pagando a prestação, né? A gente compra no atacado e paga a prestação, né? Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Então, tudo que a gente passa é porque a gente dá conta de fazer, né? A gente sempre vai dar conta de fazer. Às vezes, nós estamos receosos se a gente vai conseguir. Às vezes, ainda surgem sentimentos que a gente traz, né, de muito tempo, que a gente precisa trabalhar, né, que a gente precisa compreender, mas a gente consegue. Porque senão nós não estaríamos aqui hoje reunidos discutindo sobre o amor. Se nós estamos discutindo sobre o amor aqui e conversando sobre ele, é porque nós somos capazes de amar. Basta, como também o Leon Denis vai falar, né, nesse livro, basta a gente ter a boa vontade de fazer isso, né? O mais importante é ter a boa vontade, e para ter a boa vontade a gente tem que ter persistência. Então, na primeira vez eu vou errar? Vou. Na segunda eu vou errar? Provavelmente. Na terceira, na quarta, vai, a gente já está reencarnando aqui milhares de vezes. Mas a gente tem que se prontificar, levantar e continuar, né? Porque se a gente não continuar, quem vai continuar por nós? A gente vai ficar estacionado, a gente vai ficar patinando, né? E a reencarnação, ela é uma oportunidade para a gente construir, né? Então a gente precisa tirar, se a lei do amor é a lei mais imperiosa que tem, se é a mais importante de todas, é porque a nossa reencarnação não é uma punição, né? A reencarnação, ela é um ato de amor. Imaginar que Deus está nos dando uma nova oportunidade toda vez que nós reencarnamos. A cada minuto que nós estamos aqui reencarnados é uma nova oportunidade. Então, se Deus está nos dando essa oportunidade, é porque Ele nos ama. Então, como que a reencarnação pode ser uma punição? Ela é uma punição porque eu enxergo como uma punição, né? É porque eu estou enxergando, me colocando na posição de vítima e não estou amando. Muito pelo contrário, né? Eu estou reclamando, estou revoltado, né? Ninguém é vítima. Que Deus seria esse se nós fôssemos vítimas? A gente sempre tem que partir desse princípio, né? Se Deus é amor, bondade suprema e justiça, né, suprema também, como que eu posso ser vítima de alguma situação? Que pai que coloca o filho numa situação de perigo, né? Que pai que vai arriscar o filho, né, se perder em algum momento, né?
como que o pai colocaria alguém numa reencarnação que ele por antemão, por sabedoria, né, soubesse que ele poderia se perder. Nós estamos em oportunidades onde nós somos capazes de conduzir, onde nós somos capazes de tomar essas decisões. Né? E a gente precisa ter mais confiança em nós mesmos, né? Ter a certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, tudo está certo. A única coisa que nós precisamos é verdadeiramente amar essas oportunidades que nós temos. Se não for pelo indivíduo em si, se não for pela situação em si, mas pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje reunidos, aprendendo, reencarnados, tendo uma oportunidade que muitos espíritos gostariam de ter e não estão conseguindo ter no momento também. Né? A gente tem que lembrar que reencarnar não é algo tão simples assim. Né? A gente precisa esperar muito, planejar muito para estarmos hoje aqui. Né? Rodelei, você quer fazer algum comentário? Porque eu estou falando e... Não, tá ótimo. Eu posso tirar seu slide? Pode sim. Esse já terminou. Não, tá ótimo, Ana. Eu acho que nós falou de amor, então a gente já sabe uma coisa, pelo menos, né? Que se a gente conseguir amar bastante nessa encarnação, a chance de nós termos sucesso nela é maravilhoso, né? Enorme, né? O amor resume tudo, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é porque a única coisa que eu sinto falta mesmo, assim, é porque a gente vê a carinha de todo mundo, né? Quando a gente está lá na sala, né? Mas, assim, eu espero que eu tenha contribuído para que todos compreendessem a importância de amar, mas não amar simplesmente aquelas situações que não são benéficas, né? E que não são fáceis, né? Mas principalmente amar as situações que são difíceis, amar na medida do possível aquelas pessoas que não são difíceis, inclusive amar essa oportunidade que nós estamos tendo durante a pandemia, porque é uma oportunidade muito grande de aprendizado se a gente souber tirar, né, e sair da posição de reclamante, né, de revoltado, e principalmente, né, eu gostaria muito de deixar essa mensagem, que para a gente amar o nosso próximo durante essa pandemia é cuidar dele, né? Então se proteger o próximo, o uso do distanciamento, da máscara, não é simplesmente para me proteger, é para proteger o outro principalmente, né? Então, que a gente aprenda durante essa pandemia essa necessidade tão grande que a gente tem de amar a todos nós que estamos aqui, né? Amar todos aqueles que nós ainda nem conhecemos, porque nós não queremos que o que aconteça para eles, o que poderia acontecer com um parente nosso se porventura contraísse esse vírus, né? Então, que a gente saiba amar mesmo aqueles que nós não conhecemos, né? Através das nossas atitudes. Acho que é isso. Tá bom. Obrigado, Ana. Foi muito bom, sim. Não tenha dúvida de que é uma reflexão interessante que nós temos que fazer. Porque sempre nós, através do nosso livre-arbítrio, nós estamos sempre, às vezes, numas encruzilhadas, né? Então, que a gente vá sempre para o lado do amor, que nós nunca vamos estar errando. Não interessa a ofensa, não interessa nada do que tenha acontecido. Se a gente escolher o lado do amor, o lado que acalma o coração da gente, nós vamos estar vencendo, né? Cada vez mais, né? Foi ótimo, sim, viu, Ana? Então vamos, né? Após essa mensagem, após essas palavras que nos levam a reflexões profundas sobre como que nós estamos amando. Então agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês se voltarem para dentro de nós mesmos, né? Que cada um de nós possa fazer uma introspecção, vamos sentindo o nosso coração, né? Pulsando, que é o sinal da nossa vida. Vamos colocando na nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, que tanto nos amou e ainda nos ama. E depois do muito que nós recebemos aqui, né, vamos nos preparando mais uma vez
Vamos ficando em posições de receptores para que a espiritualidade, nesses momentos, possam aplicar o passe coletivo em cada um de nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus. Vamos nos imaginando sentado naquele salão lá no Cefif, aquele trabalhador, aquele voluntário, aquele amigo colocando, fazendo aquela imposição de mãos sobre nossa cabeça. Vamos sentindo a energia que penetra em todo o nosso corpo, fazendo essa transfusão de uma energia positiva, tirando um pouco das energias não tão boas que se encontram em nosso organismo. Vamos sentindo que essa energia nos leva a uma paz, nos traz uma calma. Então vamos agradecer por essa energia que nós acabamos de receber, que nós possamos, através das nossas atitudes, através do nosso amor, transmitir essas energias em nossos lares. Vamos sentindo que a espiritualidade está em nossos lares. Todos os nossos entes queridos também estão sendo beneficiados dessas energias amorosas neste momento. Então vamos sentindo os nossos lares brilhando com uma luz de muita paz, muita harmonia e muito amor. Agradecidos, depois do muito que recebemos durante esse passe coletivo, vamos agora abrindo os nossos corações e deixando que a espiritualidade amiga possa colher o que nós temos de melhor, que é essa fonte inesgotável que nós temos de amor, que ela possa colher esse amor e possa direcionar em forma de uma luz muito clara, envolvendo todas as necessidades desse nosso sofrido planeta, que cada ponto obscuro do nosso planeta possa ser iluminado por essas energias amorosas, onde hajam guerras, injustiças sociais, doenças, catástrofes, que as nossas energias possam atingir esses locais. Vamos também, queridos amigos, vibrar uma luz, uma chuva de luz para as casas socorristas e hospitais na espiritualidade, que nesse momento de pandemia estão recebendo os nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual, que essas energias que nós estamos transmitindo nesse momento possam auxiliar aqueles que chegam, às vezes, não tão equilibrados, que essas energias possam cair como um bálsamo em cada um desses amigos que estão retornando para a pátria espiritual. Vamos vibrando também pelos hospitais aqui da nossa terra, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que se encontram acamadas, às vezes não nos hospitais, mas em qualquer leito de dor, que as nossas vibrações possam chegar até eles também. Vamos vibrar pelos nossos lares mais uma vez e também vibremos pelas nossas necessidades, por aquele problema que está nos afligindo. Vamos vibrando, vamos pedindo que a espiritualidade possa nos dar uma intuição, uma ideia, possa nos dar coragem, força, para nós podermos vencer esses obstáculos que parecem tão difíceis, mas que foram colocados em nosso caminho justamente para testar essa nossa capacidade de poder resolver esses problemas. Vibremos também pelo nosso querido irmã Francisca, pelo Cefif, por todos os trabalhadores, por toda a espiritualidade que lá se encontra, que Jesus possa cada vez mais abençoar aquela casa bendita que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho.
E também vamos vibrando nesses momentos por aquelas pessoas, né, que nós achamos que são mais difíceis para nós, que muitas vezes se dizem nossos inimigos, que as nossas vibrações também cheguem até seus corações. E ainda em vibrações, vamos agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de estarmos encarnados, de estarmos buscando a nossa evolução. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, mais uma vez também, pelo seu Evangelho bendito, pelos seus exemplos, pelo seu amor. E vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, esses valorosos amigos que estão tentando nos auxiliar cada vez mais, que muitas vezes nós nem percebemos, aos nossos mentores, que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita saúde, de muita paz, e que Jesus e que toda a espiritualidade amiga possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, mais uma vez. Eu queria dar uns recados para vocês. Como vocês sabem, os projetos da Casa de Auxílio às Famílias Carentes continuam a pleno vapor, porque as necessidades não param, né? Elas jamais param. Então, como nós não temos mais aquela oportunidade de deixar um alimento lá no nosso armário, para as nossas cestas, e este mês nós estamos auxiliando a cesta em dobro por causa do Natal. Então, aqueles que tiverem a necessidade, que tiverem a vontade de contribuir com esse projeto do nosso querido Cefif, que entrem nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, que nós temos lá o número da conta da Caixa Econômica Federal, que vocês podem fazer a doação de vocês. Nós estamos auxiliando mais de 300 famílias, né? E também, como vocês sabem, eu não disse no começo, mas os evangelhos também estão acontecendo aqui de uma maneira virtual, e todos estão sempre convidados para que possam estar conosco. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a companhia da Ana Paula, que nós possamos ter mais um resto de noite bem abençoado. Boa noite a todos Boa também. noite a todos. Obrigado.